Boa noite a todos. Graça e paz. Já está dando início mais um culto das UPs. Vou pedir para a nossa irmã Kézia estar fazendo uma oração. Agradecidos somos, Deus, por mais um dia estar em Tua casa, Senhor, com esse encontro de jovens, Senhor, que o Senhor possa estar desde já habitando em cada coração, Senhor, que possa estar trabalhando nessas vidas, Senhor, que não seja só aqui dentro da igreja, Senhor, mas principalmente neste mundo onde vivemos, Senhor, que nós possamos, junto com esses jovens, Senhor, dando apoio para eles, Senhor, para que eles possam estar testemunhando a Tua palavra, Senhor, sendo uma bênção onde pisar as plantas dos Teus pés, Senhor. Abençoa esse dia, abençoa esse culto que está sendo iniciado, Senhor, esse trabalho que seja somente adoração a Ti, Senhor. Recebe esses louvores, recebe o culto que vai ser realizado, Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra, que nós agradecemos por tudo e pedindo perdão dos nossos pecados, que são tanto hoje e para todos sempre. Amém. Eleve os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita. De dia não te alumbra o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Contra
damos, Senhor, por mais esta rica oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos proporciona, ó Pai, de poder mais uma vez, ó Pai, estar cultuando ao Teu santo nome, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, estar recebendo, ó Pai, esse culto, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, estar aceitando os nossos louvores, ó Pai. E que o Senhor também possa, ó Pai, estar ouvindo as nossas orações, ó Pai. E que o Senhor também possa, ó Pai, se derramar sobre nós, ó Pai, com o Teu Santo Espírito nesta noite, ó Pai. Que o Santo Espírito do Senhor, ó Pai, possa estar nos aquecendo, ó Pai, nos preenchendo com a Tua presença, ó Pai. Fica com cada jovem, ó Pai, que chegou até a Tua casa nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa estar fortalecendo a vida de cada jovem, ó Pai. Esteja também, ó Pai, com aqueles jovens, ó Pai, que não estão mais sentindo o desejo de estar em Tua casa, ó Pai. Que o Senhor também possa, ó Pai, estar indo de encontro com essas vidas, ó Pai. Fica também, ó Pai, com os jovens, ó Pai, que estão lá no mundo, ó Pai, desfrutando de uma paz que nunca encontram, ó Pai, porque a verdadeira paz só encontramos em Ti, ó Pai. E que esse jovem também, ó Pai, possa estar voltando para Ti, ó Pai, e buscando o Senhor, ó Pai, que é o único que nós precisamos para as nossas vidas, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, a nossa pedida, a nossa oração em nome do Santo de Jesus. Amém. Amém. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me Completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a Ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os Teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, ao contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifício agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, Segundo a Tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Em especial o versículo 10 que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
o bem, o que lhe disse em oração. Desabafei falando tudo que sentia. Um aperto forte dentro do meu coração. Dúvidas e dores, o medo do amanhã. Esperança que se acaba com o tempo que se vai.
falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura alguma dos espíritos ou rico dos valores. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expedimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Senhor nosso Deus, grande Pai eterno, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por estarmos na Tua casa, reunidos em Teu nome, e por esse momento poder, ó Pai, levar as nossas vozes a Ti, ó Deus, e dizer que Tu és o único sobre as nossas vidas, ó Pai. Pedimos, ó Pai, nesse momento, ó Pai, desde já, que o Senhor possa continuar no decorrer desse culto, que o Senhor possa estar, ó Pai, alicerçando as nossas vidas, ó Pai, para que possamos viver de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Amém. Que cada um, ó Pai, que se achegou aqui nessa noite, possa ter o intuito de Te servir, de Te adorar na beleza da Tua santidade, ó Pai, e se prostrar aos Teus pés, ó Pai, e que possamos nós reconhecermos, ó Pai, que somos pecadores diante da Tua presença e carecemos de Ti, ó Pai. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, moldando os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor desde já possa estar preparando os nossos corações, ó Pai, para que a Tua palavra, ela possa, ó Pai, entrar nas nossas vidas e possa fazer a diferença sobre a vida de cada um, ó Pai. Pedimos também, ó Pai, sobre a vida de cada jovem, ó Pai, que o Senhor possa estar com cada um deles, ó Pai, para que eles possam, ó Pai, nesses dias maus, dias difíceis, ó Pai, eles também se manter firmes, eles possam, ó Pai, se manter incontaminados deste mundo, ó Pai. Sabemos que o mundo aí fora, ó Pai, os prazeres deste mundo, as coisas, ó Pai, que têm sido colocadas, ó Pai, como se fosse normalidade, ó Pai, que possamos se afastar de todo e qualquer tipo de impurezas, ó Pai, que distancia de Ti, ó Pai. Ajuda, fortalece a nossa fé em Ti, ó Pai, para que assim possamos, ó Pai, viver, ó Pai, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Em Hebreus 13, versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois oferecemos Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então convido todos a estar se colocando em pé. A gente está adorando, exaltando o verdadeiro Rei da Glória, cantando: vem esta hora a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim
Tem um hino que diz: se ele não for o primeiro em seu coração, já não basta mais nada, não passa de uma ilusão. Se nós não entregar a nossa vida a Jesus, não vai ser nada de nós. Só Ele tem o poder, tem a misericórdia de nos restaurar e nos salvar. Amor maior
maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, por ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. E com mais uma vez nós reunimos aqui em tua casa, Pai, junto com os nossos irmãos aqui para louvar e bendizer teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, porque desde quando nós abrimos nossos olhos, nós podemos contemplar a tua beleza e a tua formosura sobre as nossas vidas, Pai. E é por isso que nós te louvamos, porque tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus poderoso, Pai, e não existe Deus maior que ti, ó Pai. Obrigado, Pai, por esse momento, ao qual nos reunimos aqui juntos, ó Pai, para louvar e exaltar teu santo nome, Pai. Reconhecemos que somos fracos e imperfeitos, ó Pai, mas o Senhor é grande para conosco, ó Pai. Obrigado porque um dia, ó Pai, tu enviaste teu Filho amado para sofrer, para morrer na cruz por nossos pecados, ó Pai. Para que hoje nós pudéssemos aqui ter vida, ó Pai. Vida que somente o seu Filho amado Jesus pode dar a cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, abençoa, ó Pai, esses jovens que estão trabalhando, ó Pai. Fortalece as vidas deles, ó Pai. Que não seja só aqui, ó Pai, mas lá fora, que eles possam testemunhar, falar do teu amor, ó Pai. Que através de suas vidas, muitas almas, Pai, possam chegar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Fortalece a cada vida, Pai. Fortalece para que, enquanto aqui vivemos, ó Pai, todos juntos nós possamos testemunhar o teu santo nome, Pai. Obrigado por cada família que é representada. Obrigado pela minha família. Obrigado pela família dos nossos irmãos, ó Pai. Nós louvamos porque não há em nós mérito, mas tudo isso nós está agradecendo no mérito de Cristo Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Paizinho querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo bem que o Senhor tem operado, Senhor, em nossa vida, em nosso coração. Tu és, ó Deus, o Senhor da nossa vida, e o Teu povo, ó Deus, está aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja guardando e ungindo o Teu servo, pastor Rubens, ó Deus. Que a palavra chegue no nosso coração e brote, Senhor, faça morada,
Faça guarida, Senhor, em nossas vidas. É tudo que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Salve a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Estou feliz de estar aqui hoje, depois de tantas tentativas, né, Caio? Caio, Fran, às vezes os convites não batem com a nossa agenda, a gente está longe, está em Sorocaba, então, mas o Caio acho que me convidou 2 vezes, a Franciele também, estão aí disputando, quem convida mais, mas hoje deu certo, com a graça do Senhor que nós estamos, para meditar com os irmãos, para refletir juntos com os irmãos na palavra do Senhor. Ageu, Deus abençoe sua vida, seu ministério aqui, que ele seja frutífero. Temos visto muitas coisas boas acontecerem aqui no meio do povo de Deus. Nós louvamos o nome do Senhor por isso. Elisângela, quando a gente trabalhava junto, ela sempre falava, uma geração vem e outra geração vai. Uma geração já foi e outra está vindo. E não para de surgir gerações. Aí eu chego na igreja aqui, olho um monte de criançada na época, que hoje já é moça, e nós ficamos velho, careca, sem cabelo, barba branca, né, gente? Falta cabelo, barba embranquece, enfim. Alguns a gente consegue acompanhar pelas redes sociais, né? Mas aqueles que não aparecem muito nas redes sociais, passa de branca. A Valquíria entrou com a filha dela, mas quem é essa moça aí que caiu a ficha que é a filha da Valquíria? Aqui tá de óculos, como é o nome dela? Raíssa. Está mais alta do que eu, apesar que eu não preciso esforçar muito para me passar, né? Mas cresce muito rápido. Já estamos aí com várias gerações. Muito bom ver a igreja caminhando, servindo ao Senhor, testemunhando o Senhor nesta terra. Nesta noite, irmãos, eu gostaria de refletir com a igreja um texto bastante conhecido. Está lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Eu fiz um slide, mas não sei se a imagem está boa, a letra está boa. Consegue ver? Não, eu não consigo. Está ruim para vocês, está bom para vocês, para mim não está. Mas a leitura na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. O tema é consagração. Romanos, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 12 ao verso de número 23. A Bíblia que eu estou usando é a Bíblia dos 120 anos da IPI, só que já está atualizada a linguagem também. Então não bate com a que os irmãos têm. E aí já começa de novo aquela complicação de fazer leitura em conjunto, né? Um tem de uma versão, outra tem outra. E aí quando começam a ler junto, viram dono de língua na igreja, né? Cada um está falando uma coisa. Romanos capítulo 6, do verso 12 ao verso de número 23, vocês que têm a edição atualizada antiga vão perceber que há alguma diferença. Romanos 6, do 12 ao 23 diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza
e da maldade que leva à maldade. Assim, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Até aqui. Deixa eu só me organizar aqui. Eu sei que o povo de Bíblia aqui é bom de boia, né? Quantos de vocês já tiveram a experiência de fazer aquele... Você deu risada aí, Júlio? Aldo? Identificamos mais um aí. Quantos de vocês já fizeram aquele baita prato? Encheu, depois que estava bem cheio, não sabia por onde começar. Ninguém? Nossa. Por onde começa, né? Por cima, do lado. Se eu começar aqui do lado, vai derramar. Por que eu estou falando isso? Porque quando Paulo escreve a carta aos Romanos, principalmente a partir do capítulo 6, Paulo já deu toda uma base para os romanos acerca da vida, morte e ressurreição de Jesus, da salvação que Jesus conquistou para nós. E depois que Paulo deu todo aquele panorama, depois que Paulo disse que nós, que somos crentes em Jesus, fomos perdoados pelos nossos pecados, fomos justificados por Deus, agora tivemos o nosso pecado perdoado, obtivemos perdão da graça divina, fomos reconciliados com Deus, somos filhos de Deus e agora temos a vida eterna. Depois que Paulo dá toda essa base, baseada na graça divina, uma pergunta começa a surgir entre os cristãos. Tá, e agora o que eu faço com isso? Eu sei que eu fui perdoado, eu sei que eu fui justificado, eu sei que eu fui reconciliado com Deus, eu sei que eu tenho a vida eterna, eu sei que Deus tirou o coração de pedra e me deu o coração de carne. Eu sei de tudo isso. Eu sei que agora o Espírito de Deus habita na minha vida, mas o que eu faço com tudo isso? Essa era uma das perguntas que os cristãos da época faziam. Fomos alcançados. Como é que agora eu devo viver a fé cristã? Como é que eu posso viver a fé cristã neste mundo e através dessa vivência, Deus ser glorificado em mim? Conheceram a base da salvação. E agora eles deveriam aprender como viver esta fé neste mundo. É por isso que o capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, ele tem como esboço a nova vida em Cristo. E aí Paulo então vai mostrar para eles como é que nós cristãos devemos viver aqui nesse mundo. Nós que fomos alcançados, nós que fomos regenerados, nós que fomos transformados, nós que fomos reconciliados com Deus, nós que recebemos de Deus a vida eterna. Como é que nós devemos então viver esta vida cristã agora? É a partir daqui então, irmãos, que nós começamos. Solta para mim, gente. Quem que essa moça aí é? Vitória? Vai lá, Vitória. Quem é meu Senhor? Tem mais um, solta mais um aí, eu já deixo tudo pronto. Mais um. Quem é o meu Senhor? O pecado ou Deus? A reflexão dessa parte está do verso 12 ao verso de número 14. Diz assim: portanto,
Não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Alguns cristãos romanos, eles não entenderam o conceito da graça. Alguns cristãos libertinos tinham compreendido então a graça salvadora como graça barata, libertina. Para eles, a graça de Deus era uma credencial para pecar. Libertos da lei, eles entendiam que agora eles poderiam fazer tudo que antes a lei proibia. E Paulo vem nesse contexto e diz: não, vocês foram alcançados pela graça, vocês foram transformados pela graça, mas essa graça não liberta vocês para pecar. A graça ela é libertadora. O que vocês estão querendo viver é uma libertinagem. Conceito diferente com que Paulo está tratando com a igreja de Roma. Cristo nos libertou do pecado. Cristo nos libertou para vivermos separados do pecado. Mas quando as pessoas querem viver no pecado, utilizando-se da graça, estão transformando a graça em libertinagem. E quando se fala em libertinagem, eu lembro da minha gerente. Quando trabalhei lá em São Paulo, ela dizia: olha pessoal, abusem da minha liberdade, mas não transformem a liberdade que eu dou para vocês em libertinagem. Eu tenho boas relações com vocês, mas não confundam libertinagem com liberdade. Por quê? Porque o crente em Cristo, ele está morto para o pecado e vivo para Deus. Para Paulo, o cristão, ele é uma pessoa morta para o pecado e viva para Deus. E se no jardim do Éden nós fomos separados de Deus pelo pecado, na cruz fomos separados do pecado por Deus. E sendo, irmãos, que nós estamos separados do pecado pelo sacrifício de Jesus na cruz e por sua ressurreição, Paulo nos orienta a não permitir que o pecado seja senhor das nossas vontades. Olha só: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais a cada um os membros do seu corpo como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Notem que há nesses versos uma relação de resistência e uma relação de resistência e submissão entre Senhor e servo. Paulo exorta os cristãos para resistir ao domínio do pecado sobre as suas vidas e se entregarem a Deus. É este o caminho que Paulo faz. Olha, vocês foram libertos do pecado. Vocês foram alcançados pela graça. O que é que vocês devem fazer? Não permita que o pecado domine, reine sobre vocês. O que é que vocês devem fazer? Vocês devem oferecer as suas vidas a Deus. E é por isso que, em primeiro lugar, então, Paulo exorta a igreja a resistir ao poder do pecado. E como é, irmãos, que o pecado revela os domínios na nossa vida? O próprio Paulo responde: através das paixões dos nossos membros dos nossos corpos. E interessante que a Bíblia define paixões como desejos intensos.
Mas há desejos intensos que não são pecados. Por exemplo, Jesus diz aos seus discípulos que deseja ardentemente participar da última ceia com eles. E neste caso, os desejos ardentes é bom, porque é para a glória de Deus. Mas quando os desejos intensos são dominados pelo pecado, isso se torna um grande mal nas nossas vidas, nos nossos corações. Lembremos o que aconteceu com Davi. Ele adulterou, mentiu, matou, abusou do poder de rei para fazer coisas horríveis. Lembremos o que aconteceu com Caim. Por inveja, matou o seu irmão Abel. O apóstolo João diz que as paixões dominadas pelo pecado são concupiscência da carne e dos olhos e soberba da vida. Agora, irmãos, pensemos em alguns membros dos nossos corpos que podem ser usados como instrumento do pecado. Vamos pensar em alguns. Eu vou citar um apenas, ou uma. A língua. A língua, por exemplo, ela serve tanto para glorificar a Deus, como para glorificar outros deuses. Ela serve para abençoar, mas ela também serve para amaldiçoar. Ela serve para levarmos o Evangelho a todas as pessoas, mas ela também serve para nós envergonharmos o Evangelho. E o poder do pecado, ele faz estragos na vida pessoal, familiar e comunitária. Sob o domínio do pecado, a pessoa sofre, os familiares sofrem, a igreja sofre. Mas notem que Paulo, ele dá a direção para a igreja. Lutar contra o pecado é uma batalha de fato. Então, ao invés de lutar contra o pecado, Paulo exorta os cristãos a oferecerem os seus membros para outro Senhor, a Jesus Cristo. Se até agora o nosso corpo é domínio do pecado, a partir de agora devemos oferecer a Deus. E isso, irmãos, nos mostra que em toda a existência estamos debaixo de um senhorio. E Paulo classifica 2 senhores. Nós temos 2 senhores em nossas vidas: o pecado ou Deus. E um deles é o nosso Senhor. E o que nós podemos tirar dessa primeira parte da nossa meditação? Pois bem, nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem que elas são donas das suas próprias vidas. Nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem: quem manda no meu corpo sou eu. Mas, à luz da Bíblia, não. À luz da Bíblia, não vou entrar na questão conjugal, que também é uma outra parte, que o corpo da mulher é do marido e do corpo do marido é da mulher. Mas, falando em termos de 2 senhores, nós não somos donos dos nossos corpos. Os nossos corpos pertencem ou estão sob o poder, não é nem pertencem, estão sob o poder ou do pecado ou de Deus. Esta é a dura realidade. Então, quando as pessoas dizem que ela manda no seu corpo, ela está equivocada à luz da Bíblia. Porque o corpo tem outro Senhor. Quando eu faço do meu corpo o que eu quero, o que eu preciso responder para mim, enquanto ser humano, é: esta vontade, este desejo que eu estou fazendo com o meu corpo, é vontade de Deus ou é vontade do pecado que opera em mim? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Não seja o pecado o Senhor da sua vida, mas ofereça o seu corpo para Deus. E é Ele que deve determinar o que é bom e o que não é bom para o nosso corpo. Não o pecado.
Por isso, quando você ouvir pessoas dizendo que elas são donas dos seus próprios corpos e faz do seu corpo o que ela quiser, saiba que ela está equivocada. Se o seu corpo não serve para glorificar a Deus, logo está a serviço do pecado. Mas Paulo nos dá uma sugestão bastante prática. Você que foi alcançado pela graça, você que está sentado aí, você que está no fundo, você que está mais perto, você que está mais longe, você que foi alcançado pela graça, você que sente no seu coração o arder do Evangelho e não sabe o que fazer com a sua vida, Paulo diz: ofereça o seu corpo como um instrumento de justiça a Deus. Primeiro ponto da nossa mensagem é: quem é o meu Senhor? Quem é o seu Senhor? Você consegue responder aí onde você está, para você mesmo e para Deus? Quem é o seu Senhor? Muda aí, Gedão. Segundo ponto que eu gostaria de refletir com a igreja é: sou servo de quem? Mais um aí, Gedão. Estou confundindo o Gedão com a Vitória. Mais um aí, Vitória. Sou servo de quem? Opa, faltou um do ali. Do pecado ou de Deus? Do verbo? Glória a Deus! Glória a Deus que alguém já respondeu aí para mim. Do verso 15 ao verso de número 19. Olha só. E então? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao oferecer como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Se na primeira parte o apóstolo Paulo trata sobre quem é o nosso Senhor, nesta segunda parte agora, Paulo muda. Paulo vai dizer de quem eu sou servo. Antes, quem é o meu Senhor? Agora, de quem eu sou servo. E Paulo parece que ele gosta de complicar a nossa vida. Para Paulo, o crente liberto em Cristo é agora servo de Cristo. Os cristãos, sei que alguns não vão gostar, mas eu vou ter que explicar isso. Nós nunca somos livres, nunca seremos livres. Mas como assim, pastor? Está ficando doidão, é? Está lendo mais, como disse o rei Agripa? Muitas letras te fazem delirar. Como assim não é livre? A Bíblia diz: se conheceres a verdade vos libertará. Mas, à luz de um contexto maior, nós nunca somos livres. Nunca seremos livres. Num contexto maior, ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Deus. Então, quando a pessoa chega e diz: não, eu sou livre, faço da minha vida o que eu quiser. Os adolescentes falam muito isso, né? Já tenho 18 anos, agora eu posso sair de casa. Mas não paga a conta, mas sai, quer sair, né? Essa liberdade que nós pensamos, que nós achamos que temos, ela é enganosa. O ser humano não é livre. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Deus. Martinho Lutero, por exemplo, ele vai dizer que o ser humano é como um animal. Se bem que tem muitos iguais. Mas o homem é como um animal. Ou Deus o domina, ou Martinho Lutero já vai para o diabo direto. Ou o diabo. Mas ou nós
somos escravos de Deus ou nós somos escravos do pecado. Nós nunca somos livres inteiramente como nós achamos ou imaginamos que somos. Não é porque eu completei 18 anos de idade, não é porque eu já saí da casa dos meus pais, estou vivendo sozinho, tenho a minha independência financeira, tenho a minha profissão, que eu sou livre. Isso é, enquanto relação social, você é livre. Você responde pelos seus atos. Mas na relação espiritual, na relação com Deus, na relação com o Senhor, nós somos escravos de um, ou nós somos escravos de outro. E é justamente isso que Paulo vai falar. O que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer o seguinte: olha, até agora, antes de vocês se entregarem a Cristo, antes de vocês crerem em Jesus e seguir a caminhada cristã, vocês eram escravos do pecado e estavam a serviço do pecado e eram instrumentos do pecado. Mas a partir de agora que vocês entregaram a sua vida a Jesus, que Jesus é Senhor das suas vidas, agora o pecado não é mais Senhor da sua vida. Agora você não é mais servo do pecado, aliás, na segunda parte. Agora você é servo de Cristo. O que acontece quando nós cremos em Jesus? Nós apenas trocamos de Senhor. E convenhamos que é uma ótima troca. Convenhamos que trocar o senhorio do pecado pelo senhorio de Cristo é muito melhor. É muito mais gratificante. Mas, infelizmente, muitos ainda preferem ficar sob o domínio do soberano, do carrasco, chamado pecado. De quem nós somos servos. Mas outra coisa que me chama a atenção nesse texto aí, está no verso 19. Eu gostaria que alguém lesse para mim. No verso 19. O que diz aí? Quem está com a Bíblia aberta? Olha só que ponto importante da leitura de Paulo. Assim como vocês, que agora foram alcançados pela graça, assim como vocês até agora ofereceram as suas vidas ao pecado, façam a Deus. Na mesma proporção que você, antes de conhecer a graça, se entregou, na mesma proporção de você, que você antes de conhecer a graça, viveu para o pecado, a partir de agora, faça para Deus. E aí, Israel, não tem como lembrar de nós, né? Quantas vezes você saiu sabadão, tomou banhão, passou aquele perfume e foi para o Marajó? Quando voltou outro dia quando voltou, o sol já estava lá no meio do céu já, com aquela ressaca lascada, depois da feira ainda. Olha só a comparação que Paulo faz. Como é que você vivia antes da graça? Você vivia entregue ao pecado? Você vivia a serviço do pecado? Nessa mesma proporção agora, você ofereça a sua vida a Deus. E uma hora de culto é muito, né? Uma hora de culto já cansa, né? Uma hora de culto o povo já está... O pastor não para de falar? Como dizia aqui, essa cantoria que não para. Na mesma proporção, não precisa oferecer mais. Ofereça os seus corpos a Deus na mesma proporção que você servia ao pecado. E olha, irmãos, se nós fizéssemos isso, se nós oferecêssemos os nossos corpos
ao Senhor, se nós oferecêssemos as nossas vidas para Deus como nós oferecemos lá no passado ao pecado, Deus seria muito mais glorificado nas nossas vidas do que é hoje. Porque nós oferecemos, como virou moda, né? Nós oferecemos apenas um tiquinho da nossa vida regenerada, da nossa vida transformada para Deus. Ofereçam a sua vida ao Senhor. Quanto que eu preciso? Diga para mim, eu quero saber. Na mesma proporção. Entregue a sua vida para o Senhor. Trabalhe para o Senhor. Na mesma proporção que você trabalhava e servia o pecado antes da graça. Você é servo de quem, né? De quem eu sou servo? É uma pergunta. E você precisa responder. Porque nessa caminhada, ou nós somos servos do pecado, ou nós somos servos de Deus. E por fim, irmãos, a terceira parte da nossa meditação está no versículo 20 ao versículo 23. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas do que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muda para mim aí, Vitória. Agora acertei. Em que caminho estou? Do pecado ou de Deus? Depois, então, que Paulo fala sobre os dois senhores e os dois servos, agora, Paulo equipara esse resultado. E Paulo tem como base que a vida dos crentes de Roma, depois que eles conheceram a Cristo, teve uma guinada. Tudo mudou. É tudo novo. E parece que eles compreenderam que um estilo de vida levava para a morte. E o outro estilo de vida para a vida eterna. Uma vida de pecado só leva para um lugar, para a morte. E para eles, irmãos, para os romanos, a vida de pecado era tão natural e tão divertido que nem sequer estavam preocupados com as consequências dos seus pecados aqui e na eternidade. E isso é sério. Eles viviam uma devassidão tão comum que eles não estavam nem aí preocupados com as consequências dos seus pecados, nem aqui e nem na eternidade. Claro que quando nós falamos em pecados, nós pensamos em consequências somente na eternidade. Se você não resistir, você vai para o inferno. E não é mesmo, não é mentira. Tá certo? Mas na vida de pecado, ela traz consequências em todos os âmbitos da nossa vida. Seja na eternidade, seja aqui. Uma vida de pecado aqui traz dor, traz sofrimento, traz separação, traz muitas lágrimas, divide famílias, divide igreja. O pecado, ele tem consequência em todo o tempo, em qualquer tempo, em qualquer época, antes ou depois da pandemia, na eternidade, quando nós estivermos diante do grande juiz, ou aqui. O pecado sempre trará consequências nas nossas vidas. Mas os cristãos romanos
os romanos, eles estavam tão despreocupados com a consequência do pecado que nem se importavam. Mas, aí vem um detalhe importante. Depois que eles se converteram, ao olhar para o passado, eles se envergonhavam dos seus pecados. E, irmãos, eu vou mexer num ponto aqui, que é importante, que eu vejo que é importante. Nós, quando pensamos vergonha do pecado, nós nos direcionamos às pessoas que não têm nenhum compromisso com Cristo. Pessoas que estão mortos no pecado. Pessoas que estão longe da graça. Pessoas que estão vivendo para os seus prazeres. Pessoas que estão vivendo para as suas paixões. E nós questionamos. Tá vendo? O povo não tem mais vergonha. Eu não me assusto daquelas pessoas sem Deus, sem Cristo, não se envergonharem do pecado. O que eu me assusto é daqueles que se declaram cristãos, não se envergonharem dos seus pecados. Isso me assusta. Isso me assusta. Pessoas que professaram a fé em Cristo, pessoas que dizem crer em Jesus e não se envergonham dos seus pecados. Tem algo errado com a pessoa. Tem algo errado se o pecado não mexe com o cristão. O pecado não mexe com aquele que está morto. Tudo bem. É a figura de linguagem que Paulo fala. Eu estou morto em meu pecado antes de crer em Cristo. Então eu não ser atormentado pelo meu pecado. Eu não ser movido por um problema de consciência com o meu pecado. Tudo bem. Mas depois que a graça me alcança, o pecado se torna um mal. Então uma coisa que eu lembro de você, você falou aqui logo que você chegou naquele tempo, acho que você tinha cabelo, né? O cristão tem uma espécie de uma luz dentro dele que vai piscando a hora que o pecado começa. Não sei se você não vai lembrar não, né? Mas você falou logo que você chegou aqui em Biúna, na sua primeira passagem. Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, que os cristãos não têm vergonha dos seus pecados. Tem algo errado aí. Porque Paulo acaba de dizer, antes de vocês conhecerem a Cristo, vocês viviam a vida em pecado, tanto faz como tanto fez. Mas depois que vocês conheceram a Cristo, você olha para o seu passado e esse seu passado te envergonha, te dá nojo. O que nós temos hoje, pessoas que não, e até usam o seu passado como troféu para exibir, olha eu estou vazio, olha o que eu era, olha como quero, eu era bom mesmo para pegar mulherada. Mais ou menos aí por esse caminho. O pecado, as pessoas, os cristãos, não se envergonham dos seus pecados. E Paulo diz que os cristãos de Roma, eles estavam envergonhados daquilo que eles haviam feito antes de conhecer a graça, antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer o amor de Deus. E aí Paulo continua. Mas depois que descobriram o caminho para a vida eterna, eles decidiram trilhar por ele. E Paulo chama esse caminho, irmãos, de santificação. O termo santificação na Bíblia significa separado. Sem entrar em muitos detalhes, podemos dizer o seguinte: ser santo, à luz da Bíblia, é ser separado exclusivamente para o uso de Deus. É que eu não consigo ir direto ao ponto, eu tenho que dar meia volta. O problema de virar mais. A palavra santo, no hebraico, é kadosh. No grego, é hagios. E essa palavra tem o sentido de separado. Quando é aplicado aos deuses, santo é tudo aquilo que é separado para os deuses. Encaixando na Bíblia, santo à luz da Bíblia, é tudo que é separado para Deus. Por exemplo, Deus separou o sétimo dia. Deus o santificou o sétimo dia, o separou para o seu uso. Deus separou lugares, o templo, o monte,
Deus separou objetos que eram usados para o culto. Deus separou pessoas, profetas, sacerdotes, reis, para uso exclusivo dele. Então, quando Paulo diz que nós somos santos em Cristo, o que Paulo está dizendo? Que Deus nos pegou de uma situação e nos separou e colocou em outra. Na linguagem de Paulo aos Colossenses, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. No sentido da santificação, que é a santificação definitiva, Deus nos tirou de um lugar, Deus nos tirou do pecado e colocou numa condição onde Ele exclusivamente pudesse nos usar. Quando eu digo que eu sou santo, eu não estou dizendo que eu não sou, que eu não peco mais, que eu não cometo nenhuma falha, que eu sou moralmente correto, eticamente perfeito. Não, quando eu digo que sou santo, eu estou dizendo o quê? Que Deus me tirou de um lugar e me colocou em outro para usar. São esses que são os santificados por Deus. A santificação nós costumamos dividir em 3 partes. A definitiva, que é quando cremos. A progressiva, que é Deus trabalhando hoje, aqui e agora. O que Deus está fazendo em mim? Deus está me transformando conforme a imagem de Jesus Cristo. Deus está trabalhando no meu caráter. Deus está trabalhando no meu coração para ser semelhante a Jesus Cristo. E essa santificação é toda a vida até Jesus voltar. E tem a santificação final, é quando acontecerá somente ou você morre ou Jesus volta. Mas nós vivemos a santificação progressiva, Deus trabalhando em nós para sermos parecidos com Cristo, para sermos semelhantes a Cristo, para nós glorificarmos a Deus aqui. Por nós mesmos, nós não conseguimos refletir a graça, mas é o Espírito de Deus em nós que nos santifica e que nos ajuda. Da nossa parte, a única coisa que pede é: se entregue. Você quer ser usado por Deus? Se entregue. Coloque-se à disposição dEle. Coloque-se ao serviço dEle. Coloque-se no caminho da santificação que leva à vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas nós não queremos. Nós não queremos trilhar esse caminho. Mas nós não podemos perder o foco disso daqui. Porque no caminho em que estamos andando, definirá a nossa vida. Olha só. O caminho em que estivermos vai dizer para nós quem é o Senhor da nossa vida. Que caminho você está trilhando? O caminho da morte ou o caminho da vida? O caminho em que você estiver trilhando vai dizer para você quem é o Senhor da sua vida. Se estivermos caminhando no caminho que conduz à morte, então nosso Senhor é o pecado. E nós somos servos dele. Se estamos no caminho da morte, o nosso Senhor é o pecado. E somos servos dele. E estamos caminhando para a morte. Mas se estivermos no caminho da vida eterna, então nosso Senhor é Jesus Cristo. Nós somos servos dele. E estamos em direção à vida eterna. Nessa caminhada cristã, nossa caminhada cristã, aliás, define quem é nosso Senhor. De quem somos servos e para onde estamos indo? Para a eternidade com Deus ou para a eternidade sem Deus? E aí eu termino. A quem a sua vida está consagrada? Eu elaborei três perguntas, acho que está como perguntas. Joga para mim. Quem é o meu Senhor? Não saia daqui hoje sem responder. Mais um. A quem vou obedecer?
Mais um. Seguirei pelo caminho da vida ou da morte? Nós reformados, nós não somos da teologia da decisão. Nós cremos que é Deus quem vocaciona, Deus quem chama. Mas Deus não abre mão de você dizer sim para Ele. Deus não abre mão da nossa submissão à sua vontade. Paulo deu o caminho das pedras. Vocês que creram, faça de Jesus Cristo o Senhor da sua vida e não o pecado. Vocês que creram, seja servo do Senhor com tudo que você tem, na mesma proporção que você servia o pecado antes. Terceiro, e a sua caminhada mostrará o final da sua vida. Se você está caminhando para a morte ou se você está caminhando para a vida. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração, na nossa mente e possa deixar bem claro em nós quem é o Senhor das nossas vidas, a quem estamos servindo e em que caminho nós estamos. Amém. Amém. Ainda mais
Obrigado a Deus por esse momento, Senhor. Podemos nos reunir diante de Ti, ó Pai, para louvá-lo, para agradecê-lo e também para ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos nesta hora nos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos e dizer ao Senhor, ó Pai, que queremos ter somente o Senhor como Senhor das nossas vidas. Queremos, ó Deus, te servir da melhor forma possível, ó Pai, para que através das nossas vidas, ó Deus, o Teu nome seja glorificado, Senhor. E nós, ó Deus, enquanto comunidade cristã, Senhor, aqui vivemos, que nós possamos caminhar, ó Deus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos caminhar, ó Deus, pelo caminho que nos leva à vida e à vida eterna. Colocamos esses jovens nas Tuas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor os consagre para a Tua obra e para o Teu reino, ó Pai. Despede-nos em paz e que a Tua paz permaneça nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, que no passado nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação eterna do Teu Santo Espírito, Senhor, seja sobre nós, essa mocidade aqui presente, Senhor, que nunca venham se desviar, ó Deus. Todos os jovens, ó Deus, também espalhados pela face da terra, que sejam alcançados, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Para tudo sempre, Senhor, esse nosso pedido.